Nesse mesmo assunto que havíamos iniciado no capítulo 3 do livro de Apocalipse, sobre a igreja de Laodiceia, vendo a nossa condição espiritual à luz de Laodiceia. Então agora vamos olhar alguns detalhes aqui no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a receber o noivo. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. Saíram a receber o noivo. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o esposo. Saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte o suficiente para nós nem para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E saindo elas para comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com alegria para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos orar. Amado Pai, no grande nome do Teu Filho, mais uma vez nessa tarde, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, derrama do Teu temor sobre o nosso coração, para que nós venhamos atentar para a Tua palavra, Senhor. Derrama colírio nos nossos olhos, para que nós possamos ver. Senhor, nós necessitamos tanto da Tua ajuda, Senhor. Como nós precisamos de uma visitação especial do Senhor nesta hora. Como nós precisamos, Senhor, de uma intervenção do Senhor no nosso caminhar. Por isso nós te pedimos mais uma vez: tenha misericórdia de nós nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós acabamos de ler aqui esse capítulo 25 do Evangelho de Mateus, mas é claro que o nosso olhar deve continuar ainda naquela porção que lemos na primeira palavra sobre a igreja de Laodiceia. Então nós vimos ali uma igreja indiferente. O Senhor diz que Ele conhecia a obra daquela igreja, que não era nem frio nem quente. Logo o Senhor diz para aquela igreja: tomara que fosse frio ou quente, porque a obra daquela igreja era a obra caracterizada pela indiferença. E o Senhor diz para aquela igreja que Ele estava a ponto de vomitar na sua boca. O Senhor diz ainda: porque dizes, rica sou e de nada tenho falta. Ao Senhor diz, irmãos, algumas coisas para esta igreja de Laodiceia que nós nunca iremos ler em outro lugar. Declarações tão duras, tão contundentes, tão penetrantes. O Senhor diz para esta igreja: não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Em toda a minha vida, irmãos,
E tudo que eu já li da Bíblia, eu nunca vi uma cena como esta. Nunca. Como o Senhor reage, irmãos, a uma igreja tão indiferente. E você pensar que o Senhor é tão cheio de amor. O Senhor é tão cheio de graça, tão cheio de misericórdia. E você pode refletir, como é possível esse Deus tão cheio de amor dizer isto? Mas o mesmo Deus que está dizendo, Ele não está dizendo para aquela igreja como acusando ela, Ele está dizendo realmente o que ela é. Porque ela dizia, rico sou, de nada tenho falta. O Senhor disse, você não é rica coisa nenhuma. Você não tem nada de riqueza, você está pobre. Você tem as suas vergonhas expostas. Você tem desprezado a minha graça, porque o desgraçado é aquele que despreza a graça. Você é miserável. Então o Senhor está mostrando a condição interior daquela igreja. Ela estava falando da sua condição exterior. Rica sou, de nada tenho falta. Irmãos, escute. Só o Senhor vê a nossa real condição. Nossa condição, ela não é demonstrada pelo que nós falamos, mas pelo que o Senhor vê. Só o Senhor conhece o estado do nosso coração. E aqui o Senhor está dizendo para esta igreja. Então esse mesmo Deus que está dizendo que essa igreja, ela é miserável, ela é pobre, seu estado é degradante, é um estado desgraçado, miserável. O Senhor está falando da pobreza, da nudez, da vergonha daquela igreja. Ele diz assim, olha irmãos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Agora, olha o que o Senhor diz, eu disciplino e repreendo a quem eu amo. O Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia, embora vocês digam que não precise de nada, eu quero dizer que eu insisto, eu estou ainda batendo na porta, porque eu vos amo. Onde nós não podemos ver o amor do Senhor nessa carta? Essa carta é cheia do amor do Senhor. Nós vamos ver a melhor descrição do outro lado da porta, onde o Senhor está batendo em Laodiceia, quando nós estudarmos o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Agora vamos ver um pouco de Laodiceia, aqui no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Porque aqui nós encontramos também uma porta que está fechada. Mas não é a igreja que fechou a porta. Agora quem está do outro lado da porta é a igreja apostata. Aquela igreja que não se rendeu ao Senhor. Então vamos entender aqui alguns aspectos de Laodiceia no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nos textos que acabamos de ler. Veja bem, o versículo 1 diz, então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram para receber o noivo. Ele está dizendo que o reino dos céus será semelhante. Essa expressão, então, aqui é um advérbio de tempo, isso é, naquele tempo. E que tempo é este? Veja bem, versículo 1, então, ou todavia, como pode estar em algumas versões, é um advérbio de tempo. Quer dizer, naquele tempo, qual o tempo? O tempo da vinda do nosso Senhor. Precisamente, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo. Porque nós estamos naquela fase que podemos dizer assim, de transição. Faltam aproximadamente 20 profecias para fechar todo o cânon sagrado dessa dispensação. 20 profecias. Considere, irmãos, que 97% de todas as profecias já se cumpriram, só faltam 3%. Então nós estamos às portas. E a próxima era, a próxima dispensação é a dispensação do reino. Nessa dispensação, Cristo e a igreja vão reinar nessa terra. Ele diz, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram receber o noivo. Este versículo primeiro, ele é muito importante, porque ele nos mostra o aspecto geral de toda esta parábola. A situação aqui é muito clara, ele diz, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que
tomando suas lâmpadas, saíram para encontrar com o noivo. Agora ele vai detalhar. De maneira geral, o número 10, ele mostra generalidade, ele mostra uma totalidade. Aqui nós temos essa totalidade. A igreja é constituída de uma totalidade de pessoas. Porém, nesta totalidade, nós temos os cristãos, nós temos evangélicos, nós temos crentes também. Nós temos Filadélfia, nós temos Laodiceia. É importante, irmãos, esta é uma grandiosa advertência. É fundamental para nós sabermos qual o lugar que nós ocupamos no propósito de Deus. Nem um de nós temos o direito de sermos ignorantes quanto à nossa caminhada espiritual, à nossa vida espiritual. Nós não temos o direito de sermos ignorantes. Então ele diz, 5 delas eram insensatas, tolas, e 5 prudentes. Aqui nós temos 2 características distintas destes cristãos, destas virgens: sensatez, insensatez, tolice e prudência. Agora preste atenção. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. O azeite é uma figura do Espírito Santo, é uma tipologia do Espírito Santo. Guarde isso, irmãos. As figuras de linguagem escritas ou descritas na Bíblia servem para nós como instrumentos de revelação. Detalhes importantes se escondem por detrás dessas figuras de linguagem, desses tipos, desses símbolos. Estes símbolos, eles não sofrem nenhuma variação. Por toda a Bíblia, se você pega o azeite, por toda a Bíblia, ele vai falar do Espírito Santo, da sua obra, da sua unção. Então veja bem, as insensatas tinham suas lâmpadas, porém não levaram consigo azeite. Então qual é a grande característica da insensatez espiritual? É que elas não tinham uma vida cheia do Espírito. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Preste atenção, porque as insensatas não tinham vasilhas. Aqui há um detalhe, irmãos. Há um detalhe, podemos dizer assim, um detalhe que nós podemos ver de maneira implícita. Observe, as prudentes, elas tinham azeite e elas tinham vasilhas. Vasilhas aqui é uma figura do nosso corpo. Corpo. E outro detalhe, o que significa lâmpada? Provérbio, capítulo 20 e o versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então vamos colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Lâmpada, Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então o que significa aqui lâmpada? O nosso espírito. O nosso espírito. Nós somos um ser tripartido: corpo, alma, espírito. O espírito é a faculdade mais profunda do nosso ser. E o nosso espírito tem 3 faculdades: intuição, consciência, comunhão. Intuição, consciência e comunhão. As verdades espirituais, elas são primeiramente comunicadas, depositadas no nosso espírito, para depois nós sentirmos em nossa alma e expressar por meio do nosso corpo. Então, veja isso com muito cuidado. A importância do espírito do homem.
As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. O azeite é uma figura do Espírito Santo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Vasilhas aqui é uma figura do nosso corpo, juntamente com suas lâmpadas. Então nós temos o Espírito Santo, temos o nosso espírito, temos o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito. Versículo 5. E tardando o noivo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Observe essa palavra aqui, sonolentas. Nós vamos encontrar pelo menos 3 palavras significativas que vão traduzir esta palavra para nós, extraindo do texto original. O que significa essa palavra sonolentas? Oprimida pelo sono. Segundo, negligência. E terceiro, descuido. Então, o que levaram elas a adormecer? A negligência, o descuido, e aí elas ficaram oprimidas. Preste atenção. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, todas, até as insensatas. Aí diz assim: as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Por que as lâmpadas delas se apagaram? Simples demais, irmãos. Veja o versículo 3. Elas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Por isso as lâmpadas se apagaram. Aí elas pediram: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte o suficiente para nós, nem para vós. Ide ante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, veio o noivo. E as que estavam preparadas, olha esta palavra, preparadas. A tradução desta palavra significa colocar em ordem, organizar, estar pronto, embelezar com honra. É isso que significa a palavra aqui, preparadas. Organizar, embelezar com honra, estar pronto. Então, as prudentes estavam preparadas. Porém, as insensatas, elas estavam despreparadas. Elas levantaram para preparar suas lâmpadas, mas elas não tinham como preparar. Por que não tinham como preparar? Porque elas não tinham azeite. O que quer dizer isso? Elas não tinham comunhão com o Espírito Santo, elas não estavam cheias do Espírito Santo. Meus irmãos, vamos parar aqui. Como nós temos desprezado a obra do Espírito Santo, irmãos. Eu sei que, por conta de muitas coisas que nós temos visto, daquilo que chamamos de pentecostalismo, eu vim de um movimento pentecostal, então eu tenho segurança em dizer sobre essas coisas. Mas o grande perigo, irmãos, é nós desprezarmos o verdadeiro sentido do que é o Pentecoste, da obra do Espírito Santo. Hoje, por exemplo, nós não vemos na igreja uma evidência dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, os dons são classificados em 3 grupos. Primeiro, os dons que revelam. Não tem dons de revelação, irmãos, tem dons que revelam. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Irmãos, esses dons são fundamentais para a vida da igreja. A palavra do conhecimento tem a ver com o passado e com o presente. A palavra da sabedoria tem a ver com o futuro. Como nós precisamos de irmãos que tenham tamanha clareza espiritual para poder nos ajudar a ver. Na internet, cada dia acontece uma barbaridade pior do que a outra. E como os cristãos, não dá, irmãos. Tem hora que você põe a mão na cabeça e fala: Deus, não pode, não pode. Não pode. Se uma pessoa coloca uma coisa lá, irmãos, eles jogam a Bíblia no lixo. Então, há poucos dias atrás, várias pessoas mandando zap, essas coisas que não dá, irmãos. Porque dizem que teve umas trombetas tocando em alguns lugares. E as pessoas estavam, pessoas que eu conheço, sérias, já postando. Irmãos, espera aí, trombetas tocando? Onde tem isso na Bíblia? Onde tem isso na Bíblia? Ah, irmão, tem sim.
1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. E que mais? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. E que mais? Apocalipse, a partir do capítulo 8. É isso, irmãos. É isso que nós estamos traduzindo. Vamos pegar essas profecias sagradas e jogar na internet com um bando de desavisados, dizendo agora as trombetas estão tocando. Ah, irmãos, é profanar o sagrado. É jogar a palavra de Deus no lixo. É fazer com que o diabo, irmãos, nos ajude a interpretar a Bíblia do jeito que ele quer. As trombetas não tem nada a ver com isso, irmãos. Quando a primeira trombeta tocar, deixa eu dizer para vocês, sabe o que vai acontecer? Pois eu vou dizer para vocês. Haverá uma chuva de granizo que vai trazer uma mortandade como nós nunca vimos na face da terra. A primeira trombeta é uma terrível chuva de granizo. Só aconteceu uma única vez no Egito, quando Deus estava prestes a tirar o seu povo. Houve uma chuva de granizo tal que devastou o Egito, mas não havia nenhum do povo, daqueles que eram os filhos de Deus, sofreram dano com a chuva de granizo. Deus guardou a todos. Então não vamos brincar com as trombetas, não. E o capítulo 15 de 1 Coríntios, o capítulo 7 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses, está falando da sétima trombeta. E antes dessa, então, significa 6 vão ser tocadas. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Não caia nisso, não. Vamos tratar a volta do Senhor com muita seriedade. Não é um brinquedinho de internet que você fique zapeando por aí. Vamos olhar para a palavra. Olhar para a palavra nós não queremos, irmãos. Porque é muito mais fácil o mundo virtual, porque o espiritual requer de nós consagração, oração, rosto no chão. Mas é muito fácil receber uma mensagenzinha pronta, com um desenhozinho bonitinho lá, tenebroso, e você aperta o botãozinho e sai para milhões de pessoas, né? Aí ninguém dorme direito, com medo da trombeta. Quando nós tivermos certeza que a trombeta vai tocar, irmãos, aí sim que nós vamos alegrar, a verdadeira alegria vai brotar do nosso coração, porque nós vamos dizer uns para os outros, a nossa redenção está às portas. Não é essa coisa que os cristãos vão caçar o primeiro buraco para enterrar a comida. Muitos, eles têm uma visão tenebrosa da volta do Senhor. Eu fui num lugar, não vou dizer onde, mas eu achei estranho. Eu fui num lugar e é um deserto, deserto mesmo, irmãos. É um lugar que é deserto. Eu estava com um grupo de irmãos, e o irmão mostrando assim na areia do deserto. Luiz, está vendo ali? Eu falei, estou. O irmão fulano tem uma área ali. Eu falei, aonde? Porque tudo que você olha é deserto, não tem mais nada. Mais nada, irmãos. A não ser deserto, areia. A gente estava dentro do carro com o ar-condicionado ligado, mas eu penso que naquela hora devia estar pelo menos 50 graus. Eu falei, o que ele vai fazer aí? Isso é uma casa. Ele vai, aqui que ele vai viver quando o anticristo vier. Eu falei, meu Deus. Então pensa o que o povo de Deus está fazendo, irmãos. É como se o Senhor tivesse vindo e a gente estivesse fugindo da vinda dele. Essa igreja covarde, a única coisa que ela vai experimentar é o horror do juízo de Deus. Porque a igreja que apressa e anela pela volta do Senhor, ela não tem medo do anticristo. Ela não tem medo do inferno, ela não tem medo do diabo, porque ela sabe que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Irmãos, quando você quiser ficar consolado quanto à volta do Senhor, leia Apocalipse capítulo 15. Leia como esse capítulo descreve a volta do Senhor. Esse capítulo diz que o Senhor vai esmagar a Babilônia, vai esmagar Satanás, e aquele cavaleiro branco, ele vai vir com um grande exército para buscar a sua noiva para as bodas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e meditar nessas grandezas, não nessas quinquilharias. Agora veja, qual é o grande problema aqui, irmãos? O problema é que essas virgens insensatas desprezaram a vida no Espírito. Qual é o grande problema dessas virgens sensatas? Elas não têm vasilhas, isto é, os seus corpos não contêm o Espírito de Deus. Meus irmãos e irmãs, lembra de Efésios capítulo 5 e versículo 18? Um texto tão pequeno, mas tão significativo.
Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos? Deixe-me colocar 2 pontos aqui tão importantes para que a gente avance na leitura, irmãos. Porque aqui nós vamos entender o problema de Laodiceia. O que destrói a vida espiritual de uma igreja é quando ela despreza a obra do Espírito. Quando ela deixa os dons, quando ela se perde nos dons. Nós não temos palavra de sabedoria, não temos palavra do conhecimento, não temos irmãos que tenham discernimento do Espírito. Os dons não é do indivíduo. Uma pessoa não pode dizer assim: irmão, eu tenho 3 dons, já estou orando para Deus me dar o 4º, só sossego quando Ele me der o 5º. Dons não é do indivíduo, os dons é do corpo para o corpo. Nós não temos poder sobre os dons, é o Espírito Santo de poder que opera em nós. É Ele que concede a nós, é Ele que nos usa. Ele não nos usa para o nosso prazer, Ele nos usa para a glória de Cristo. Não é para tornar ninguém espiritual. Não podemos ver um irmão dizer assim: nossa, o irmão tem uma palavra da sabedoria tão tremenda, esse irmão é muito espiritual. Perigo, irmãos. Porque toda pessoa que quer ser espiritual não passa de um ser superficial. Espiritualidade é como um iceberg, a única coisa que você consegue ver é a ponta, porque a grandeza está na profundidade. Então veja bem, os dons que revelam, nós não temos buscado, irmãos, não temos nos dedicado ao Senhor, não temos orado sobre esse assunto. Depois nós temos os dons de poder, que é o dom da fé, dons de cura, operações de maravilhas. Hoje, a igreja do Senhor tem ministrado sobre esses dons de uma maneira tão perigosa. Muitas vezes esses dons têm sido usados para autenticar uma igreja, para autenticar ministério. E nós sabemos que Satanás, isso está na Bíblia, uma das grandes artimanhas que ele tem usado e usará e continuará usando nesse tempo final é esses dons. Não com o poder de cura, mas com o poder de engano. Não para libertar, mas para enganar. Isso tem sido uma arma perigosa de Satanás. Porque, irmãos, o Espírito Santo quer fazer coisas tremendas entre nós. Mas o que tem impedido o Espírito Santo de agir é a nossa carnalidade, é a nossa arrogância, é o nosso orgulho. Nós precisamos buscar aos pés do Senhor ajuda suficiente para que o Espírito Santo governe todas as coisas na sua casa, para que Ele opere com poder, para que haja cura, mas não fazer da cura um fim em si mesmo, porque cura não é um fim em si mesmo. O propósito da cura é Cristo. O alvo de Deus em curar uma pessoa não é tirar a doença dele, é levar ele a Cristo. Não é levar ele a ter uma experiência com a cura, é levar ele a ter uma experiência com Cristo. O propósito da cura não é libertar a pessoa de uma doença, é levar ela a crescer espiritualmente, é conhecer o Senhor. Quando você estuda os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele curava uma pessoa e às vezes ele dizia: não conte para ninguém, porque ele não queria que a cura fosse um instrumento de promoção, de divulgação. O Senhor não queria ser conhecido como alguém que fazia as coisas, porque o propósito do Senhor não era os milagres, o propósito do Senhor era a cruz. Então, nós vemos esses dons também, os dons de poder, e tem também os dons de inspiração, interpretação de língua, variedade de língua, profecias. Talvez nessa área é a área que nós somos mais ignorantes. Paulo escreveu um capítulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, para poder ordenar e ensinar sobre esse assunto. Alguns dons, eles são necessários, outros, eles não são tão necessários. Por isso que ele diz: procurai com zelo os melhores dons, porque tem aqueles que a igreja vai necessitar deles a vida toda, como os dons de revelação, os dons de poder, como profecia. Você entende, irmãos?
Muitos desses dons, eles são fundamentais. Outros podem ser até temporários. Mas nós temos que deixar que o Espírito encontre em nós um lugar para ele operar com liberdade. Onde a meninice tem que ser completamente extirpada. E a igreja possa chegar à maturidade, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Nós não podemos, irmãos, aceitar uma condição de infantilidade, de meninice. Nós temos que crescer. Uma forte característica da igreja é que o seu caminhar é ascensional e não horizontal. É ascensional. Nós temos que crescer. Porque senão, está aqui, o óleo vai desaparecendo. Chega um momento que você tem a lamparina, mas você não tem o azeite. E o que você tem está acabando. E um dia vai apagar. Aqui está dizendo para nós, a característica visível da igreja que vai experimentar com glória e graça a volta do nosso Senhor Jesus, é que esta igreja, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. Vinho é um elemento tipológico que tem duplo sentido, positivo e negativo. No sentido positivo, representa o sangue de Cristo. No sentido negativo, representa o gozo deste mundo. Paulo está dizendo justamente aqui, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução. Aí ele coloca aqui uma conjunção muito importante, mas enchei-vos do Espírito. Olha essa frase, mas enchei-vos do Espírito. O modo aqui é um imperativo, é uma ordem. O Senhor está ordenando, enchei-vos do Espírito. Qual é o propósito de nós sermos cheios do Espírito Santo? Aqui quero colocar 2 pontos. Se você ler Lucas capítulo 24, o Senhor Jesus ele vai falar da promessa do Pai, ficai em Jerusalém. Então o Senhor está ordenando em Lucas 24 que eles ficassem em Jerusalém até que se cumprisse neles a promessa do Pai. Que eles fossem cheios do Espírito Santo e de poder. E lá em João capítulo 14, nosso Senhor vai colocar uma outra promessa. Não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade. Então nós temos aqui a promessa do Filho e a promessa do Pai. A promessa do Pai é o Espírito de poder, e a promessa do Filho é o Espírito de vida, vida e poder. Como que nós vamos entender essa obra do Espírito Santo? Vida e poder. Vamos ver isso claramente. Eu vou apenas citar. Mas se vocês quiserem acompanhar, primeiro, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Veja lá. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Diz que ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos com as portas fechadas, Laodiceia. Aí diz assim, estava reunidos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Os discípulos estavam aqui, irmãos, portas fechadas. Espere aí, irmãos, não continue lendo, eu preciso te dizer algo. Por que eles estavam de portas fechadas com medo dos judeus? Como é possível isso, irmãos? Eles haviam passado pelo maior seminário, pela maior escola, pela maior faculdade. Eles ouviram, durante 3 anos e 6 meses, os maiores ensinos. Não houve, jamais na história, um momento como aquele. Aqueles 3 anos e 6 meses, foram 3 anos e 6 meses, únicos na história da humanidade, onde aquele que é o mestre por excelência, o Senhor da vida, aquele que é a palavra encarnada,
a fonte de toda sabedoria, o Logos de Deus, a mente por detrás de todo o universo, a sabedoria que governa tudo, que colocou todas as coisas em ordem, não apenas criou todas as coisas, mas sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Este veio, e durante 3 anos e 6 meses, aqueles discípulos ouviram os maiores sermões, as maiores aulas, as mais profundas. Eles não apenas ouviram, mas também viram os maiores milagres. Tudo nele comunicava, seu olhar comunicava, sua face comunicava, seu andar comunicava, tudo nele falava. Durante 3 anos e 6 meses, ouvindo e vendo, dia e noite, para depois chegar e se trancar numa sala, porque estavam com medo. O que os milagres produziam na vida dos discípulos? Um bando de covardes. O que todo ensinamento que o Senhor depositou na vida deles? Veja, irmãos, os ensinos do cenáculo, João 13 até 17, tudo que o nosso Senhor falou. O Senhor disse assim para eles em João 6, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E agora? Nada produziu efeito, eles estavam ali, com medo dos judeus, de portas fechadas. Mas aqui o Senhor não bateu na porta não, irmãos, aqui ele passou pela porta. Ele passou pela porta e foi lá dentro, e diz, paz seja convosco. Aí, continua o texto, tendo dito isso, o Senhor mostrou as mãos e o lado, e os discípulos vendo, eles regozijaram. Então Jesus disse outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Agora preste atenção, tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Preste atenção. Preste atenção, irmãos. Porque eu não posso acreditar que esse acontecimento aqui, ele deva ser ignorado. Não. Quando você pega essa palavra soprou, essa palavra vem de um termo grego chamado infusão. Infusão. Ocorre uma única vez em todo o Novo Testamento. Então nós não temos muito, se for basear apenas nessa palavra, nós não temos muito o que falar. Nós não temos como interpretar, não tem como você extrair a força dessa palavra. Porque ela significa justamente isso aqui, soprar. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E o Senhor, Ele usou todas as maneiras para poder se revelar a nós por meio dessa palavra. Aproximadamente no ano 325 a.C., em Alexandria, 70 rabinos se uniram para poder fazer uma versão da Bíblia, do antigo hebraico para o grego. Esses 70 rabinos fizeram esse grandioso trabalho, e eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Essa versão foi chamada Septuaginta, ou melhor, a versão dos 70. Então agora nós temos o Velho Testamento traduzido para o grego. Então deixe-me colocar algo para vocês aqui. Quando você estuda essa Septuaginta, aí você vai encontrar essa palavra infusão aqui nessa versão, nessa Septuaginta. Sabe onde ela se encontra? Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde diz que Deus criou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Aqui está a palavra infusão. Soprar o fôlego de vida. Então, quando o nosso Senhor entrou naquele cenáculo, Ele soprou sobre os discípulos, Ele soprou o fôlego de vida e disse, recebei o Espírito Santo. Então aqui nós temos a vida. Agora vamos para a outra parte do quadro, porque o encher do Espírito Santo tem a ver com vida e poder. Vida e poder. Então vamos agora para o poder. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos. Então o que aconteceu?
veio um vento impetuoso e encheu toda aquela casa, onde estavam aqueles quase 120. E ali viu-se línguas como que de fogo. Então você vai ver que a partir do Pentecoste, a igreja vai ser revestida de poder. A grande característica do Pentecoste é poder. Estão vendo, irmãos? Poder. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. E o Espírito de vida, o Espírito de poder, estava sobre ele. Vida e poder. Agora a igreja primitiva tem aqueles homens cheios do Espírito Santo. E as duas grandes características da obra do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos são vida e poder. A vida governava todas as coisas e o poder habilitava eles para o serviço. O poder tinha como finalidade habilitar para o serviço. Isso é muito importante, irmãos. Se você estudar, tiver o cuidado, a diligência de estudar o livro de Atos, você vai ver em muitos lugares, quando a expressão está assim, e eles cheios do Espírito Santo. Todas as vezes que ocorrer essa frase, cheios do Espírito Santo, tem a ver com o serviço. Então significa que ser cheio do Espírito Santo visa a capacitação para servir. Nós precisamos do poder da vida em nossa vida para vivermos Cristo. E precisamos do poder para expressar Cristo. A vida para que nós venhamos desfrutar Cristo. O poder da sua vida é ressurreta. E também precisamos do poder para expressar, evidenciar essa vida por meio do serviço. Seja na pregação da palavra, seja em servir os irmãos, onde for, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja não pode desprezar essa grande obra. Nós estamos vendo uma parábola, mas não é uma questão de uma parábola, irmãos. Não é questão de uma parábola, não é uma coisa simples. Você vê que essas virgens nércias, elas não tinham óleo. Isso é muito importante para nós, porque isso demonstra que muitos cristãos, nesse momento crucial do nosso viver, estamos aí às portas da volta do Senhor. E eles estão tão frios, tão indiferentes, tão vazios. Sua vida está tão vazia. Pessoas vivendo, irmãos, controladas por todo tipo de remédio, para poder governar suas emoções, porque sofrem crise de ansiedade. Você quer um remédio bom para curar a ansiedade? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer se livrar da depressão? Permita que o Espírito Santo te encha de vida. Você vai ver a depressão sumir. Você vai ver a depressão ficar com depressão. Encha a sua vida do Espírito de Deus. É porque nossa alma está vazia, irmãos. Nossa alma está sendo governada pelos anelos desse mundo. Os cristãos, eles estão como as pessoas desse mundo, eles não têm esperança. Qual é a esperança de uma pessoa ímpia? O que você vai falar de futuro, de eternidade para um ímpio? O ímpio é um epicureu por excelência. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Eles não têm esperança. Como uma pessoa sem esperança vive? Vive engordando a sua alma, se alimentando do pecado, dos prazeres. Viva o agora. Nós não estamos vivendo o agora pensando no futuro. Uma pessoa que não tem esperança já está morta. Sua vida não tem sentido. Nós temos, não é uma esperança não, irmão. Sabe o que nós temos? Uma viva esperança. Nós temos uma realidade, nós temos uma certeza, nós temos uma segurança. Esse é o cristão. Um dos problemas porque as pessoas sofrem de transtorno de ansiedade é porque elas perderam a esperança. Peço ao Senhor, Senhor, renove no meu coração essa viva esperança. Fala da volta do Senhor, é só chavão de retórica, irmãos. Só chavão de retórica. Porque não espera o Senhor voltar coisa nenhuma. Se nós esperamos o Senhor voltar, por que nós estamos sofrendo de transtorno de ansiedade?
Pensa aí, eu te dou um segundo para você pensar. Se a nossa certeza e o nosso coração está nos céus, por que nós estamos perplexos com a vida aqui na terra? Então, nós precisamos ser honestos conosco. Nós somos péssimos gestores das nossas emoções. Nós somos autoagiotas. Cobramos demasiadamente de nós mesmos. Descansa no Senhor. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. O grande problema da ansiedade entre os cristãos é que eles perderam a perspectiva da volta do Senhor. Irmãos, nós precisamos clamar para que esse vento impetuoso volte a encher a casa. O Senhor visitar-nos de uma maneira muito especial, irmãos. Incendiar o nosso coração de alegria, de gozo, de anelo, de nos encher da sua vida, de encher-nos de poder para que nós venhamos servir, sermos usados pelo Senhor, para que tenhamos ousadia em pregar a palavra, para que nós tenhamos ousadia em alcançar os perdidos, para que nós não venhamos viver o nosso mundinho aqui limitado, para que nós possamos abrir as portas, não ficarmos trancados. Veja os discípulos trancados. O Senhor diz: paz seja convosco, porque eles não tinham paz, perderam a paz. Aí depois que o Senhor mostra os cravos, ele diz o quê? Paz seja convosco, porque são dois pontos importantes. Primeira paz, Romanos 5:1, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Porque nós não estávamos em paz com Deus, nós não estávamos em paz com Ele, porque nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos do seu reino, da sua cruz. Nós não amávamos, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos condenados no inferno, mas Ele foi lá, nos justificou, cancelou todo escrito de dívida que era contra nós, cravou-la na cruz, despojou todo o principado e potestade, triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário, e Ele nos transportou do império de trevas, nos colocou no Filho do seu amor. Ele, irmãos, nos vivificou quando nós estávamos mortos em delitos e pecados nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, mas esse Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo nós estando mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Como é que pode ter depressão? Como é que um cristão que ama isso, que vive isso, que busca isso, vai sofrer de transtorno de ansiedade? Todos nós, irmãos, todos nós. Eu acho que o nosso Senhor Jesus foi o único que não sofreu isso, mas todos nós temos um grau de ansiedade, que é natural. É natural. Mas sofrer de transtorno de ansiedade, para o cristão não deve ser natural. Não estou criticando ninguém, eu só estou encorajando vocês a ir ao Senhor, porque quando você for ao Senhor e Ele te ajudar, você vai ter a alegria de ser libertado disso. Você vai ver que o dinheiro que você está pagando desculpe os psicólogos aí, o dinheiro que você está pagando o seu psicólogo está jogando um saco furado. Mas quando você encontrar o caminho, você vai ver que maravilha que é, irmãos. Que maravilha. Porque todos nós passamos, irmãos. Todos nós sentimos afligidos. Se você pega 2 Coríntios capítulo 4, depois do versículo 7, quando Paulo fala do tesouro em vaso de barro, então ele vai fazer aquele paradoxo. Nós passamos por tudo isso, por lutas, por provações, por dificuldades. Muitas vezes nos sentimos abatidos, porém não destruídos. Não é verdade? Passamos por ansiedade, às vezes sofremos. Só que a nossa fé, irmãos, ela está numa caixinha de remédio. E por quê? É mais fácil tomar um remédio do que crer em Deus. Porque crer em Deus requer descanso. E uma coisa que a gente não quer descansar, a gente quer fazer nossa mente descansar à custa de um remédio. Descansar, irmãos, é o primeiro degrau da escada da fé. Descansar. Quando você está passando por uma luta, um problema sério, e você ora, e por que você não para de orar? Posso dizer? Não é porque você é uma pessoa de oração,
Você não para de orar porque você não encontrou descanso. Paulo tinha um espinho na carne, encravado. Quantas vezes que ele orou? 3 anos? Não, 3 vezes. Porque foi o suficiente para ele entender que a graça do Senhor era suficiente. A questão é que nós não queremos entender, né? Nós queremos que o Senhor nos atenda, nós não queremos entender. Nós queremos que o Senhor diga sim, nós não queremos orar para Deus dizer não. E por que a gente não para de orar? É porque Deus já disse não e a gente quer que Ele diga sim. Então nossa oração é para mudar a Deus, não é para mudar a nós. Irmãos, a gente passaria o dia e a noite falando sobre isso. O que nós precisamos, irmãos, é que o Espírito Santo visite o seu povo. A nossa oração é: vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, e visita. Queremos que o Senhor visite a tua casa, antes que o Senhor volte para a tua casa. Porque se Ele voltar para a casa e o Espírito Santo não tiver visitado, irmãos, nós vamos ficar na casa batendo na porta. Você consegue entender isso? Então é melhor que o Espírito Santo venha visitar a casa, irmãos. E essa deve ser a nossa oração nessa tarde. Visita no Senhor. Visita. Porque quando esse noivo chegar, nós queremos a casa limpa. Nós queremos um jantar à luz de vela. Nós queremos que Ele tome o seu lugar. Nós queremos ser contemplados por aquele olhar de amor. O versículo 10 está assim: e saindo elas para comprar, veio o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Meus irmãos, vê se você consegue conectar essa passagem, especialmente esses versículos 10 a 12, com aquele versículo 20 de Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Hoje o Senhor está batendo na porta, irmãos. Ele está batendo na porta hoje, porque Ele não quer que você bata na porta amanhã. Porque se nós abrirmos hoje, irmãos, se nós permitirmos que o Seu Espírito nos encha, que a nossa candeia seja cheia, que a nossa vasilha tenha azeite suficiente, se nós permitirmos isso, irmãos, nós não vamos passar por esse vergonhoso vexame de chegar para um irmão e dizer assim: o Senhor veio. O que adianta, irmãos? O que adianta você dizer agora: eu estou cheio do Espírito Santo, se ele já foi? Se o Senhor já arrebatou a igreja? O que vai adiantar a nossa santidade quando a igreja não estiver mais aqui? Quando a 7ª trombeta tiver sido tocada? O que vai adiantar toda a minha entrega, toda a minha consagração, toda a minha dedicação, todo o meu amor à palavra? O que vai adiantar nós encher esse lugar e ficar clamando: Senhor, enche-nos o Teu Espírito, sendo que a verdadeira Filadélfia já foi? O que vai adiantar, irmãos? Toda a nossa integridade, toda a nossa busca, todo o nosso amor a Ele, o que vai adiantar se a porta já estiver fechada? O que vai adiantar? A hora é agora, irmãos. Hoje Ele está batendo na porta. Se nós tivermos de abrir, nós temos que abrir agora, porque amanhã quem vai bater na porta poderá ser eu ou você. Se nós não atendermos ao seu bater profético, ao seu grito, olhe bem, irmãos, diz aqui: à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo. O Senhor está gritando: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Aqui está o grito. Veja, versículo 6, ouviu-se um grito. Talvez podemos aqui configurar esse grito com o versículo 20 de Apocalipse 3. Podemos configurar aqui, esse grito é o Senhor dizendo: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. É isso que o Senhor quer. É que nós venhamos ouvir a sua voz. Porque se nós não ouvirmos a sua voz, irmãos, Ele também não ouvirá a nossa. Ele vai dizer: não vos conheço. O Senhor passou 200 anos
tentando atrair Israel. O Senhor, Ele moveu céus e terra para tentar atrair Judá, irmãos. Em Jerusalém, estava o testemunho de Deus na terra, através do templo e através da arca. E ali estava a linhagem do seu filho, por meio da geração de Davi. Então, lá em Judá, quantos profetas o Senhor levantou, irmãos? O último foi Jeremias, 40 anos. 40 anos. E o povo não ouviu. O povo não atendeu. E isso que o Senhor tem feito, irmãos, Ele tem falado. Ele anela uma resposta positiva de nós. Uma resposta que seja a nossa total entrega. Não é pela metade, irmãos. A vida cristã não pode ser vivida de qualquer maneira. A vida cristã não pode ser uma brincadeira, o nosso passatempo, a nossa religião. A vida cristã não pode, irmãos. A vida cristã é coisa séria. Se você olhar, aqui o Senhor está falando sobre a responsabilidade do serviço, a recompensa pela fidelidade, o perigo da negligência. É isso que Ele está falando nessa parábola. Então nós não podemos, de maneira alguma, negligenciar. Não é só mais um encontro, não é só mais uma palavra, não é só mais um irmão pregando, é o Senhor te falando face a face. Quando você estuda a história do povo de Israel pelo deserto, irmãos, é a nossa história, é a nossa jornada, é a nossa peregrinação. É a maneira como nós muitas vezes abandonamos, desviamos, deixamos, negligenciamos. É isso que você vai ver durante aquela peregrinação de 40 anos. Mas Deus estava ali, irmãos. Deus estava ali. Se você ler o capítulo 9 do livro de Números, no final desse capítulo, irmãos, tem uma porção muito linda falando sobre a nuvem. Eles chegaram em Etã. Etã é a terceira estação, e ali Deus trouxe a nuvem. Quando você estuda aquilo, irmãos, eu fico pensando, como deve ter sido impressionante para o povo de Israel. Debaixo daquele calor, eles saíram de Ramsés, passaram por Sucote, aí eles chegaram em Etã. Eles ainda não tinham saído do Egito, eles ainda não tinham atravessado o Mar Vermelho. Eles atravessaram o Mar Vermelho em Pi-Hairote. Então eles estavam aqui. Como deve ter sido impressionante, eles parados ali naquele sol quente, e de repente tudo foi escurecendo, e eles olhando assim, uma nuvem, aquela nuvem veio. Eu penso que eles devem ter ficado emocionados, porque eles não deveriam ver uma nuvem com facilidade, era uma coisa incomum, uma nuvem daquele tamanho para cobrir 3 milhões de pessoas, imagine isso, irmãos, e de repente aquela nuvem vem, e para. Aí agora a nuvem se move. Então, para que eles não ficassem no sol, eles tinham que seguir a nuvem. Então eles olhavam para onde a nuvem ia. Então a nuvem virava, eles viravam. Então eles tinham só um caminho, o caminho da nuvem. Pensa nisso, irmãos. Sabe o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10? Que Deus os batizou na nuvem. Deus os batizou na nuvem. Sabe o que significa isso? Deus os mergulhou naquela nuvem. Aí o capítulo 9 do livro de Números diz que aquela nuvem estava ali. Você gostaria de ler isso comigo? Vamos lá. Números capítulo 9. Veja o versículo 17, 19 e 21. Números capítulo 9. Versículo 17. Quando a nuvem se retirava de cima do tabernáculo, os filhos de Israel partiam, e no lugar no qual a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Capítulo 9, versículo 17. Versículo 19. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, ela parava. Por muitos dias, então, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Versículo 21. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até manhã, e quando pela manhã a nuvem se erguia, eles partiam, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem,
então partiam. Então o movimento da nuvem era o movimento do caminhar. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Pensa um pouquinho. O que isso quer dizer? O nosso andar nessa terra segue um curso celestial e não terreno. Nós somos guiados pelos movimentos celestiais. Esse Deus não está se escondendo de nós, irmãos. Nós precisamos olhar para Colossenses capítulo 3. Nós temos que ser governados pelas coisas do alto, nós temos que buscar as coisas do alto, nós temos que colocar o nosso coração no alto. Nossos pés estão na terra, mas o nosso coração tem que estar no alto, porque nós temos que ser governados pelos movimentos celestiais. A igreja desconectou, irmãos. Infelizmente a igreja desconectou. Ela está sendo governada pela política, pelas crises, ela está sendo governada por circunstâncias. Irmãos, irmãs, entendam, nós somos um organismo espiritual, nós somos um organismo espiritual, nós somos carnais, mas Deus nos inseriu nessa realidade espiritual. Então nós precisamos de que o Senhor mova céus e terra, mova seus profetas, mova seus mestres, por meio do seu Espírito, para trazer direção, para que a gente possa perceber qual é os movimentos do Senhor entre nós. Esse é um ponto que eu quero que vocês observem aqui, em Lucas 9, em Números 9. O outro, irmãos, está aqui no capítulo 10. Eu não vou ler todo esse capítulo, mas só vou citar para vocês. Aqui Deus estabelece as trombetas. Então, se você ler aqui no capítulo 10, faça isso depois, não agora, por favor. Mas se você ler aqui o capítulo 10, você vai ver que Deus institui 2 trombetas de prata. Então, esses que tocavam trombeta, eles tinham que tocar a trombeta como? Olhando para a nuvem. Eles tocavam as trombetas olhando para a nuvem. Porque se você olhar aqui essas trombetas, elas foram ordenadas por Deus para que eles pudessem desarmar o acampamento. Aqui, deixa eu colocar aqui para você, Deus estabelece a ordem da marcha, porque até aqui, nesse capítulo aqui, irmãos, 9 e 10, eles estão no Monte Sinai. O Monte Sinai é a 12ª estação. Então eles já haviam caminhado durante 3 meses até o Sinai. No Sinai, eles ficaram 3 anos. E aqui o Senhor vai colocar esses princípios. Agora, eles não iam mais caminhar, eles iriam marchar. Porque nós estamos numa guerra, nós somos o povo de Deus. Nós estamos aqui parados, mas ainda estamos em guerra. As batalhas não terminaram, então não vamos perder a nossa posição. Vamos manter o território, vamos vigiar. Então, veja bem. Aí o Senhor estabelece a ordem da marcha, de todas as marchas do povo, do seu povo. Então, se você leia a partir do versículo 11, você vai ver a ordem, mas deixa isso para depois, por favor, ok? Então tá, como que eles deveriam marchar? Porque agora ficou tudo organizado. Primeiro saiu o estandarte de Judá. Se você olhar aqui, primeiro o estandarte é o estandarte de Judá. Aí é Issacar, Zebulon e os filhos de Gerson e Merari. Esses filhos de Gerson e Merari, eles eram da tribo de Levi. Eles iam levando os utensílios do tabernáculo. Era assim, então eles saíam. Então eles deveriam obedecer o toque das trombetas. Tá, mas como que os trombeteiros sabiam que estava na hora de partir? Olhando para a nuvem. Eram 2. Esses trombeteiros é a figura dos profetas e mestres. Profetas e mestres não são homens que olham para baixo. Profetas e mestres precisam ser homens que olham para o alto. Eles precisam saber dos movimentos celestiais e ouvir esses movimentos por meio da palavra, através do Espírito, para que eles possam alertar a igreja. Está na hora, irmãos. Está na hora. Está na hora de nós levantarmos acampamento, está na hora de nós avançarmos, está na hora de nós prepararmos, está na hora de nós enchermos a nossa vida do Espírito Santo. É isso que as trombetas estão dizendo. Essas 2 trombetas de prata, irmãos.
Mas tudo bem, agora vamos ao outro ponto que eu queria mostrar para vocês. É que, quando eles se levantavam, eles partiam, aí observe bem, capítulo 10 aqui de Números, veja o versículo 33. Assim partiram do monte do Senhor, que é o Monte Sinai, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias para lhes buscar lugar de descanso. Preste atenção aqui, irmãos. Essa palavra, essa frase, ia adiante deles, no hebraico, não existe. No hebraico existe uma palavra, e a palavra aqui é peniim, da onde vem a palavra peniel, face de Deus. Face de Deus. Então, o que significava, irmãos? Aquela arca indo à frente, é como se a face de Deus estivesse adiante deles. Eles iam marchando e a face de Deus ia na frente. Que coisa linda, irmãos. Nosso caminhar não é um caminhar qualquer, irmãos. Então nós não podemos brincar. Nosso andar é um andar sério. Nosso viver é um viver sério. Nós convivemos com pessoas que falham, que erram, que pecam, pessoas que adoecem, pessoas que morrem. Nós convivemos com todas essas coisas normais, mas a questão, irmãos, é que nós lidamos com coisas mais profundas. Nós lidamos com coisas que têm a ver com a eternidade, com Deus e com a condenação no inferno. Nós lidamos com coisas que têm a ver com Deus e com o diabo, com vida e morte. É isso, irmãos. Então nós não podemos brincar, nós não podemos falhar de maneira irresponsável. Vamos ouvir o Senhor, vamos escutar o que o Senhor está requerendo de nós agora. É hora de nós enchermos as nossas lâmpadas, é hora de nós termos as nossas vasilhas no nosso corpo, é hora de você voltar para você ir aos pés do Senhor e ver, Senhor, quantos pecados que existem dentro de mim que me impedem de ser cheio do Espírito Santo. Quantas batalhas eu estou perdendo no meu corpo? Quanto de entulho que existe na minha vida que impede que o teu óleo transborde? Está na hora, irmãos. Porque se você se demorar, como essas virgens nécias, elas demoraram, e quando elas levantaram não tinha mais tempo. Pode ser que você não tenha tempo de tratar o suficiente desses problemas que te amedrontam, desses problemas que te esmagam, desses problemas que impedem o fluir do Espírito Santo, esses pecados ocultos, escondidos, que têm dilacerado sua fé, que têm esfriado o seu amor, que têm te levado a viver uma vida negligente. Se você não tratar com eles, se você ficar aí brincando, massageando eles, pulindo eles, tirando a poeirinha deles, eu te falo, vai acontecer aquilo que aconteceu com Saul, quando Deus mandou ele aniquilar, destruir os amalequitas. Ele não destruiu. Quem enfiou aquela espada nele foi um amalequita. Aquilo que você não destruir é o que vai te destruir. Então não vamos brincar com o pecado, irmãos. Não vamos brincar com a nossa carne. Vamos permitir que o Espírito Santo nos encha, que o Espírito Santo transborde. Como que o Senhor poderá nos visitar, irmãos, se nós temos colocado tantos empecilhos, tantos pecados, tantos entulhos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos liberte, que Ele complete a sua obra na nossa vida. Que Deus os abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda os teus filhos, as tuas filhas. Ó Deus, nós te pedimos no nome do teu amado Filho Jesus. Levante entre o teu povo, Senhor, homens que estejam olhando para a nuvem, Senhor. Homens que verdadeiramente possam ser atalaias do Senhor entre nós.
Ó Senhor, nos ajude a reconhecer a nossa real condição diante de Ti. E por favor, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, encha-nos do Teu Espírito, Senhor. Que haja em nós um profundo anelo nessa tarde de sermos cheios do Teu Espírito Santo. Que nós tenhamos, Senhor, coragem de chegar aos Teus pés e arrepender do que somos. Não apenas do que temos feito, mas do que somos. Que nós venhamos, ó Deus, nos abrir de tal maneira para que a luz da Tua palavra penetre nos porões escuros do nosso coração, para que nós venhamos arrepender de verdade, para que esses porões possam ser desentulhados, para que o Teu Espírito Santo entre, para que Ele encha, para que Ele transborde em nossas vidas, Senhor, porque nós temos sido frios, temos sido indiferentes, como Laodiceia, Senhor, nós estamos tão acomodados. Senhor, nos ajude, porque nós não queremos um dia bater naquela porta, Senhor, desesperados. Nós queremos abrir a porta hoje para que o Senhor entre e venha nos habitar, Senhor. Habite em nós ricamente a Tua palavra, habite em nós com a Tua presença, habite em nós com o óleo do Teu Espírito Santo. Nós te clamamos agora em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja neste lugar, Senhor. Abençoa o Teu povo que se reúne neste lugar. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém.